Bom dia, um feliz dia. Hoje, domingo, dia 5 de março. Vamos estudar a Palavra de Deus. A lição pede para o título da lição hoje é O Rico Insensato. Essa história aí está em Lucas 12, versos 16 a 21. Vem contando a história desse rico. Ele morava no campo e ali ele teve uma safra bastante abundante, né? Jesus tinha ali feito ele prosperar abundantemente, só que ele não tinha como guardar todo esse trigo, né? Então ele construiu celeiros, mais celeiros para que ele pudesse guardar esse trigo. E ali ele pudesse ter aí abundância, né? Por muitos anos. E ele não precisaria se preocupar, né? Com beber, com comer, com vestir. E poderia agora descansar e usufruir daquilo que ele tinha conseguido, né? E a pergunta que vem na nossa cabeça, é isso que Deus quer pra gente? Então a gente analisando essa parábola aí, esse rico insensato, e no título da parábola, vem dizendo que Jesus reprova a avareza, as pessoas que se apegam à riqueza, né? Ele está reprovando isso e contando essa parábola, né? Agora, qual é a mensagem relevante nesse texto, né? A nossa prioridade não deve ser os bens materiais. Não tem nada errado de você conseguir os bens materiais e Deus proporcionar que você tenha tudo isso. Mas aí é a atitude sua, né? Quanto ao que você ganhou, né? O que você vai fazer com ele, né? Porque Deus diz na sua palavra, quanto mais você tem, mais você tem o quê? Que distribuir, né? Que repartir, que ajudar, não é isso? E não era isso que ele estava fazendo, ele estava vivendo egoístamente, só para ele. E que repreensão aí o Senhor fez aí o insensato, e o que isso nos diz a respeito de como deve ser a nossa atitude em relação ao que possuímos, né? Então, na verdade, nada nos pertence de fato, tudo é de Deus, tudo é para Ele, né? Nossa riqueza é a nossa fé em Deus, né? E é isso que vai fazer diferença na sua vida. Então, assim, embora a mensagem seja mais ampla do que isto, pode-se argumentar que a história fala sobre o que não fazer quando nos aposentamos. Portanto, se alguém encerrando aí a carreira profissional para gastar seus recursos acumulados consigo mesmo, deve ter cuidado, né? E levar a sério essa história. Ou seja, eu acumulei riquezas aí, recursos. Agora vou ser egoísta, vou gastar comigo mesmo, né? Não é isso que Deus nos orienta, né? O problema não é estar em trabalhar, né? Em acumular bens, de enriquecer. Isso não é o problema. O problema é a atitude, as palavras, descansar, agora eu vou descansar, vou comer, vou beber, vou aproveitar a vida. Entendeu? Tudo isso você pode fazer, porém, você também deve o quê? Além de aproveitar a vida, você não deve só reter isso para você, você deve ajudar outras pessoas, né? Para que elas também possam sair da sua situação que elas, porventura, possam estar, né? Pessoas que precisam de auxílio. Então Deus quer que nós repartimos aí aquilo que Deus nos deu, né? Em abundância, vamos dizer assim, a nossa herança, né? Com os nossos irmãos, aqueles que são mais necessitados, né? E que se Deus te abençoa, por que não abençoar essas pessoas também? Porque na verdade você também vai estar sendo abençoado, não é isso? Ellen White, a escritora Ellen White, na parábola de Jesus, na página 146, ela diz: a aspiração daquele homem não era mais elevada que os dos animais que perecem. Vivia como se
não houvesse um Deus, nem céu, nem vida futura, como se tudo que possuía-lhe pertencesse e nada devesse a Deus, nem aos homens. Na verdade, nós sabemos que tudo que nós temos, tudo é de Deus, nada temos nesse mundo, não é isso? Se tendo recebido as bênçãos de Deus, pelo que a gente começou no começo, só pensamos em nós mesmos e ignoramos os outros e a causa de Deus, seguimos o exemplo do rico louco. Ou seja, se Deus proporcionou abundância para você, você deve ajudar o seu próximo. Senão você vai se tornar aí uma pessoa insensata também. A parábola não sugere que o rico fosse preguiçoso ou desonesto. O problema era a maneira de gastar os recursos. Como não sabemos o dia da nossa morte, devemos estar sempre prontos, vivendo para cumprir a vontade de Deus, e não a nossa vontade, a vontade de Deus, em vez de levar uma vida aí egoísta, só pensando na gente. A perspectiva bíblica geralmente é uma pessoa que trabalha e produz, enquanto ela é capaz de fazer isso, né? Os autores dos livros aí, por exemplo, de Daniel, Apocalipse, muitos acreditam na casa aí dos 80 anos, quando completam o seu trabalho, numa época em que a perspectiva de vida girava em torno aí de 50 anos, né? Por exemplo, a escritora Ellen White, ela publicou alguns de seus livros mais conhecidos, como O Desejado de Todas as Nações, após seus 70 anos de vida. Portanto, na medida de possível, a idade não deve nos impedir de ser produtivos nem de fazer o bem. Jesus aconselhou aqueles que guardavam sua segunda vinda a não apenas vigiar, mas continuar trabalhando também. Você pode ver isso lá em Mateus 24, do verso 44 ao 46. Então, sempre tenha em mente qual é o propósito da sua vida, né? Deus tem escrito isso na tua palavra, na palavra de Deus, né? E qual é o propósito da sua vida? Seguir os mandamentos de Deus, amar o Senhor e ajudar o seu próximo. Amar o seu próximo como a si mesmo. Então você tem que ter um propósito de vida, né? Que Deus, através da sua palavra, através da sua sabedoria que consta na sua palavra, possa demonstrar isso. E que eu e você não possamos ser assim, né? Pensarmos só em nós mesmos. Não é isso que Deus deseja nem para mim, nem para você. Bom, que Deus te dê um ótimo domingo, uma ótima semana aí, abençoada no Senhor. Meu desejo e minha oração. Amém.